Senhor, me dá a graça para conversar com o pessoal, com essas pessoas que estão gentilmente me ouvindo. Eu peço, me dê sabedoria, simplicidade, em nome de Jesus. Concorda? Diz amém. Amém. Olha, meus irmãos, algumas coisas nós já conversamos nessa semana. E nós estamos numa semana cujo tema é passos para a prosperidade. Para a semana que vem já tem um outro tema proposto para nós refletirmos. E vai ser joia, tenho certeza. Mas essa semana nós estamos conversando sobre passos para a prosperidade. Conversamos sobre o voto, sobre o planejamento, conversamos sobre o trabalho não tomar o lugar de Deus, conversamos sobre abençoar o patrão, e hoje nós vamos conversar sobre o dízimo. Mas antes, deixa eu falar antes já com você, para você entender a proposta. Não é um seminário sobre dízimo e oferta. Então, eu não vou esmiuçar, entrar nos detalhes do dízimo ou da oferta. É um seminário cujo tema é passos para a prosperidade. Então, é um seminário que nos ajuda a irmos bem em tudo aquilo que fazemos. Não é um seminário sobre dízimo e sobre oferta. É importante você entender isso aí. Porque pode ser que nós vamos conversar e você vai pensar, mas faltou falar disso, ou eu queria saber daquilo outro. Estou à disposição para ajudar quem quer que seja sobre o assunto dízimo e oferta. Mas aí a proposta não é esmiuçar o assunto nesse momento, tá bom? Então, eu quero prosperar, eu quero ir bem na vida, quero ser uma pessoa bem-sucedida. Ótimo. Então, aprenda a importância de fazer voto com Deus, aprenda a importância, e tem tudo isso salvo lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho lá, você vai receber a notificação das novidades. Todas as mensagens estão salvas lá no YouTube, tá? Então, quem quer vencer, quem quer ir bem, precisa aprender. São passos importantes. Não estamos esgotando os passos, mas estamos contribuindo, apresentando alguns passos importantes. Primeiro, fazer voto com Deus. Fazer voto e honrar o voto. Ser uma pessoa de compromisso. Acima de tudo, compromisso com Deus. Segundo, planejar. Tem que planejar. Não pode viver de surpresas. Tem que ter um planejamento. Vez por outra, uma coisa ou outra acaba sendo, você acaba sendo surpreendido. Mas você não vive de surpresas. Você vive em cima de um planejamento. Terceiro, falamos disso, já falei, estou repetindo, porque eu quero que você entenda a conversa. Deus vai te dar trabalho, Deus vai te abrir as portas, você vai ter clientes, você vai ser uma pessoa chave dentro da empresa onde você trabalha.
Mas não deixe o trabalho tomar o lugar de Deus. Não deixe. Não deixe. E aí, aliado a isso tudo que nós já conversamos, né? Voto, planejamento, não deixar o trabalho ocupar o lugar de Deus, abençoar o patrão, seja alguém que abençoe, seja alguém que o seu patrão, quando ele vai dormir, ele pense, puxa vida, eu tenho tanto colaborador na empresa, mas aquele colaborador, ele é acima da média. Eu não posso perdê-lo. Seja um colaborador que o seu patrão, em hipótese alguma, pense em te perder. E quem trabalha por conta é um profissional liberal, seja aquele profissional liberal que o seu patrão é o seu cliente, seja aquele profissional liberal que o seu cliente, ele espera um mês se precisar, mas ele faz questão que você faça o trabalho, o serviço. Ele paga mais caro, ele não se preocupa, mas ele faz questão de ter o seu produto. É o seu patrão. Abençoe o seu patrão. Tá bom? Então hoje, eu recapitulei, hein? Já a segunda vez que eu reviso aquilo que nós conversamos no decorrer da semana. Isso aí tem que estar gravado no seu coração. Isso aí é no seu coração que tem que estar gravado. Guardo no coração a tua lei para não pecar contra ti. É no coração. Ótimo que você está anotando. Vou disponibilizar o arquivo, está tudo em PowerPoint. Vou disponibilizar para vocês. Vocês vão ter em mãos isso tudo, podendo melhorar até mesmo se entender que há necessidade. Mas tem que estar guardado no coração. E agora, hoje, a gente conversa sobre o dízimo. Sobre o dízimo. Então vamos ler o texto. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O texto é claro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O texto é claro. O texto é claro. E eu quero antes, né, eu sei que esse assunto ele dá pano para manga, tem gente que não gosta, tem gente que não concorda, tem gente que não aceita, tem gente que critica, eu não estou aqui para discutir, para debater, não é essa a ideia aqui. Esse seminário, esse treinamento, essa conversa é para a pessoa que quer ir bem. Geralmente quem reclama é quem não faz. Geralmente quem critica é quem não é dizimista. Então, vá conversar com um dizimista e você vai ver se essa pessoa pergunta para ela, por que você faz? Ela vai falar, e faço com alegria. Então, é um assunto que quem entendeu e faz, e é respondido porque faz. Quem não entendeu, não quis entender, não gosta, não concorda, não faz e não desfruta daquilo que quem faz desfruta. Ponto. Então nós não vamos ficar discutindo. Nós não vamos ficar
eu sei, eu só estou pontuando situações importantes, porque tem denominação que não dizima, tem pastor que prega contra o dízimo, tem pessoa que é radicalmente contra, e glória a Deus pela vida de todas essas pessoas. Nós não estamos aqui para discutir nada. Nós estamos aqui para dizer assim, você quer prosperar? Você quer ir bem na sua vida? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser uma pessoa que tem ótimos resultados? Então, estou dando a você a sugestão, uma sugestão, é um passo. Seja dizimista. Pronto. Tem gente que coloca Deus, quer dizer, coloca não, né? Quer colocar Deus. Eu vou fazer prova de Deus. Quem não é dizimista não faz prova de nada. Aliás, quem não é dizimista não tem o direito de questionar nada. Quem não é dizimista tem que ficar feliz com o que tem e ficar pianinho. Porque a bênção da prosperidade, ela está ligada, condicionada à vida daquele que é dizimista e que é ofertante. Mas hoje eu converso sobre dízimo. A bênção do surpreendente está sobre a vida do dizimista. É fácil de entender. A pessoa não precisa ser dizimista para sair de casa e trabalhar, ter um trabalho, ganhar ali o pão de cada dia e voltar para casa. Não precisa. Aliás, tem gente que não é dizimista e está trabalhando, e está com saúde, a vida está indo. Segue a vida, segue o jogo. É importante entender. Dízimo. Will, me ajude, por favor. Se bem que o pastor Carlos está projetado aí, né? Então, ótimo. Malaquias 3:10, fazei prova de mim, Deus dizendo, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. A promessa da janela do céu aberta, da bênção tal que advém maior abastança, é sobre o dizimista. Então, o dizimista, ele vai ter direito de reivindicar isso aqui, de viver isso aqui. O que não é dizimista vai viver o natural. Outro dia nós conversamos aqui, os filhos dos profetas foram com Eliseu cortar madeira para ampliar as tendas. O ferro do machado caiu na água, caiu o ferro na água, ele gritou logo, caiu na água e era emprestado. O Eliseu, ele faz o quê? Pega um pedaço de madeira e coloca o pedaço de madeira mais ou menos próximo aonde o machado afundou. O que acontece com o machado? A Bíblia diz que o ferro do machado flutua. Isso é algo sobrenatural. Nós estamos conversando do sobrenatural, de situações, de questões que muitas pessoas vão dizer assim, não tem jeito, é impossível. E eu posso dar uma lista de testemunhos aqui dessa igreja, de gente que assim, era impossível ter casa própria e tem. Inclusive o pastor Carlos, que está aqui. Ele mesmo, quando eu conversei com ele, falou, pastor, mas não vai ter que dar isso, vai ter que dar aquilo, vai lá e conversa e pronto. Você é dizimista? Sou. Então vai. Ele foi e voltou. O pouco que ele tinha dado, devolveram. É isso mesmo? É disso que é importante você entender. Vou recapitular. E se você estiver cansado de ouvir, não tem problema. Eu vou recapitular a mesma coisa. Primeiro, tem que fazer voto. Segundo, tem que planejar.
Terceiro, não pode deixar o trabalho tomar o seu tempo a ponto de você trocar Deus pelo trabalho. Quarto, tem que abençoar o patrão. Quinto, tem que ser dizimista, fiel. Não é dizimista esporádico. Não é. Um mês contribui, outro mês não, de vez em quando. Não, é dizimista fiel, todo mês. Vou ler a introdução. Vamos para a introdução, pastor? Estamos na introdução ainda, meu Deus do céu. Nós temos a live do Vanderlei ainda. Vai dar tempo e vai sobrar. Fique tranquilo. Porque eu já passei para você o que você tem que fazer. É ser dizimista. O restante agora aqui a gente conversa, mas você já entendeu o que tem que fazer. Tem que ser dizimista. Definição de dízimo. Eu não coloquei, eu ia colocar, acabei não colocando. Se você quiser, depois vai lá no dicionário, pode ser o Aurélio, pode ser o outro, lá tem um outro, Micaelis, tem outros tanto dicionário. Vai lá, põe lá, digita, ou digita não, abre lá o seu dicionário e lê. Se quiser digitar, digite dízimo, significado, quer dizer décima parte. Então a palavra hebraica para dízimo, maser, significa literalmente décima parte. Na lei de Deus, os israelitas eram orientados a entregar a décima parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra, de outras rendas, como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Eles eram orientados a fazer por quê? Como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos que Deus havia manifesto na vida deles. Então, eles tinham colheita, porque Deus havia abençoado a vida deles de uma maneira tal, que aquilo que eles plantaram vingou. Aí eles apresentavam a décima parte. Ó. Na essência do dízimo, acha-se a ideia de que Deus é o dono de tudo e nós somos os administradores. Tá? Nós somos os mordomos. Tem um texto que não está aí, mas eu quero ler. Mateus 23, 23. Will, por favor, ajuda aí. Eu quero ler esse texto apenas e tão somente por uma questão assim, pontual. Que tem aquelas pessoas que falam assim, mas dízimo é para o Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vamos ver o que Jesus falou. Não doutrinando, mas ele deixou a conversa facilitada. Conseguiu achar aí ou não? Mateus 23, 23. Achou, pode projetar, por favor. Eu leio com vocês. Aqui, deixa eu ver se na minha Bíblia aqui está. Tá, Mateus 20. Vou ler aqui, pronto. Mas, não, Mateus 23, 23. Mateus 23, isso, Will, obrigado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo, dão o quê? Jesus falando, vocês dão o quê? O dízimo, do quê? Da hortelã, daquilo que foi plantado, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fidelidade. Então olha Jesus conversando com os fariseus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo. É o Novo Testamento, Jesus está no Novo Testamento. Aí ele fala assim, vocês dão o dízimo daquilo que vocês têm de colheita, mas vocês não observam a lei como um todo. Olha aí, justiça, misericórdia, fidelidade. Aí olha o que Jesus segue dizendo, ele diz assim, vocês devem praticar essas coisas. Que coisas? Justiça, misericórdia e fidelidade. Sem o quê? Sem omitir aquelas. Então Jesus não está falando para eles assim, para com o dízimo da hortelã, do cominho e do endro e começa a praticar justiça, misericórdia e fidelidade. Ele fala assim, continua com o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas além desse dízimo, vocês aprendam a praticar a palavra também. Tá bom? Então, isso é importante a gente conversar. Porque às vezes a pessoa fica, é Antigo Testamento, é lei. Tá bom, é lei. Abraão já tinha lei quando Abraão apresentou o dízimo dele a Melquisedeque, que é uma figura de Cristo? Tinha? Não tinha. Jacó, que nós vamos ler daqui a pouco aqui.
Jacó, já tinha lei quando Jacó faz com Deus um voto e conversa a Deus: se o Senhor for na minha vida, eu vou apresentar o dízimo ao Senhor. Já tinha lei? Não tinha lei. Tá? Então, não deixa ficar entrando minhoca na sua cabeça. Não deixa ficar entrando nenhum tipo de seta, de dardo na sua cabeça para atrapalhar a sua vitória. Não tem que ficar questionando, não tem que ficar perguntando. Não estou dizendo que não tem que aprender, tem que aprender. Mas a pessoa fica querendo questionar, querendo perguntar, querendo falar, querendo, não, no sentido de eu não quero fazer, então eu preciso achar uma justificativa para não fazer. Faça! Proposta de hoje: assumir um compromisso, servir ao Deus Altíssimo, tomar a atitude. Então, assumir compromisso. Compromisso você não assume com um pastor. Compromisso você não assume com igreja. Ainda que Deus usa igreja, instituição, e usa pastor administrador no processo. Mas o compromisso você faz com Deus. É igual o voto. Você não faz voto com o pastor. Você faz voto com Deus. Tá? Vamos ler então, já está projetado aí, você lê, ó. Gênesis 28, 20 até o 22, ó. Fez também Jacó um voto, já falamos do voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi, que levantei, que coloquei por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Primeiro, Jacó assumiu um compromisso com quem? Com Deus. Era ele e Deus, não tinha mais ninguém junto ali. Ele conversou com Deus: Deus, o negócio é o seguinte. Então, dízimo é compromisso seu e Deus. É por isso que eu falei na segunda-feira, eu comecei falando do voto, porque a pessoa, às vezes, ela não entende a importância, a seriedade do voto, do compromisso. Tem muita gente que não para em empresa nenhuma, porque não tem compromisso com a empresa, porque não tem compromisso com a família. Aí fica lá a esposa num perrengue de dar dó, tendo que conseguir arrumar dinheiro para pagar as contas do mês, e o belezão, muitas vezes, batendo perna para lá e para cá. O contrário também é verdadeiro. Às vezes é o rapaz, o homem, que sai cedo e chega de noite e dá um duro tremendo para conseguir trazer o pão de cada dia para dentro de casa, mas a abençoada não tem compromisso com a casa, com a família, é o tempo inteiro desligada de tudo e de todos, torrando dinheiro, não economizando em nada e não ajudando com nada. Tem que ter um trabalho conjunto, tem que ter compromisso. Compromisso é acima de tudo. Você vê que nós estamos conversando sobre passos para a prosperidade, mas nós estamos falando de compromisso. Tem que ter aliança. Tem que ter aliança. Tem pessoa que não consegue, é casada. Me permita ser o chato da noite, mas tem pessoa que é casada e nem aliança consegue colocar na mão. Tem que ter aliança. Tem que ter, sim. Porque é o símbolo da sociedade de hoje, que manifesta, que demonstra, que externa o compromisso de um para com o outro. E esse é um assunto para outro dia, quem sabe, acabamos até fazendo um seminário sobre isso daí também. Mas olha, em primeiro lugar, assuma o compromisso. Deus, eu estou assumindo o compromisso, não é com o pastor. O pastor pode ter me ensinado. Ou outro pastor me ensinou. Fico muito agradecido de ter aprendido sobre dízimo, mas o meu compromisso não é com ele. Estou assumindo meu compromisso com o Senhor. De cada 10%, de tudo que chegar na minha mão, 10% eu vou separar. A 10ª parte eu vou separar. E vou apresentar ao Senhor. Será para contribuir com a obra, por gratidão. Gratidão ao Senhor. Estou conversando com gente que quer vencer. Eu tenho certeza disso. Ponto número 2. Servirá ao Deus Altíssimo. Então o Senhor será o meu Deus.
A pessoa está simplesmente deixando bem claro. Não tem outro Deus. O meu Deus é o Senhor. Vamos ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia fica mais fácil de conversar. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a quem? O que está escrito aí? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamão. Não pode servir a Deus e a riqueza. Tem tradução que diz dessa forma. Então, quem que você vai servir? A Deus ou a riqueza? Quem é a voz de quem fala mais alto no seu coração? A voz de quem? Agora é hora de assumir um compromisso. Não, pastor, eu quero vencer. Quero que a minha empresa, ela fature, ela feche na casa dos 30 mil, dos 50 mil, dos 100 mil reais. Eu quero que a minha empresa, ela feche contratos da ordem dos 500 mil reais, do 1 milhão. Eu quero, pastor. Mas você quer? Então você assume um compromisso com Deus. Assuma um compromisso com Deus. Que de tudo aquilo que vai chegar na sua mão, você vai separar a 10ª parte. Quero ver. Quem é que vai falar mais alto? Se é Deus ou se é mamon no seu ouvido? Porque dizimar 10 reais é fácil. Dizimar 20 reais é fácil. Quero ver quando cai 200 mil na sua conta, você separar 20 mil, fechar o olho e apresentar os 20 mil. Quero ver. Quero ver quando cai 300 mil, 400 mil, quando fecha nessa ordem. Que tem pessoa que a empresa tem potencial para fechar até mais do que isso. Mas não fecha porque a pessoa tem dificuldade para entender. Ou se não tem dificuldade para entender, a pessoa tem o coração fechado para isso. Tá? Então, servirá ao Senhor teu Deus. Quem que é o teu Deus? É Deus ou é a riqueza? Quem é que fala? Quem é que fala mais alto? Uma coisa é a pessoa estar dentro da igreja, até ser batizada, até tocar, cantar, porque tem muitos músicos que não é dizimista, que não é ofertante. Ser diácono, pode ser diácono, não é dizimista, não é ofertante. Pode estar dentro da igreja. Outra coisa é a pessoa servir a Deus. E quando vem a voz para dizer assim, você vai apresentar, você é bobo. Isso é coisa do passado, isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa de homem, isso é coisa que pastor faz para ter arrecadação e assim por diante. É aí que eu quero ver. É aí que eu quero ver. Quem me conhece sabe, eu sou dizimista e sou ofertante. Faz tempo, não é de agora não, faz muito tempo. Aprendi, entendi e ensino. Então, primeiro, assume um compromisso com Deus. Segundo, sirva a Deus. 2 Coríntios 8:5. Não somente fizeram como nós esperávamos, Paulo falando para a igreja em Corinto, né? Mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha esse texto aqui, nós vamos ler o final dele, né? Colossenses 3:5. Avareza é idolatria. Tem muito cristão, tem muito crente que é cheio de querer descer a lenha no católico, e eu falo do católico com todo respeito, primeiro porque eu costumo respeitar a fé dos demais, não importando se é a mesma que eu professo ou não. Mas eu falo com respeito, porque além de respeitar a fé alheia, eu tenho familiares que são católicos ainda. Tem muita gente que é cheia de descer a lenha no católico. Porque adora imagem, adora Maria, adora santo isso, santo aquilo outro. Tem muito crente que não adora imagem nenhuma. Adora o dinheiro. É avarento, e a Bíblia diz, avareza é idolatria. É mão de vaca, isso que quer dizer avarento. É pão duro. É apegado à riqueza. Serve a mamon. Frequenta um templo evangélico, mas serve mamon. Aí quer vencer.
aí quer vencer. Aí, de repente, está dentro de uma instituição, não está acontecendo as coisas, aí muda de igreja, que é fácil de mudar de igreja. Muda de igreja e não vai acontecer nada, a mesma coisa. Se não mudar de coração, de entendimento. Terceiro, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, tomar atitude. Porque não adianta conversar agora aqui, de repente, é mesmo, nossa, eu vou começar, puxa vida. Aí quando é a hora de pegar e separar a contribuição, olhar para a conta que tem para pagar, olhar para aquilo que você sonha comprar e pegar o dinheiro e gastar e não apresentar. É apresentar. Certamente eu te darei o dízimo. Certamente, não tem jeito de dar errado. Certamente. Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda, honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Olha, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. E pode acreditar no que eu estou falando aqui. Pode acreditar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Eu quero finalizar a conversa, antes de ler a conclusão, citando uma pessoa que eu discipulava há um tempo atrás, há anos atrás. Essa pessoa era estudante e recebia R$ 984 para estudar. E essa pessoa havia conversado comigo dizendo, eu já entendi sobre dízimo, eu já entendi sobre oferta. Ocorre que se eu dizimar, aí eu interrompi a pessoa e disse assim, se você dizimar R$ 98,40, vai faltar no seu orçamento. Exatamente. Aí eu lancei um desafio para essa pessoa, eu disse assim, olha, o mês, você acredita no dízimo, acredita na oferta? Acredito, mas não consigo, não dá. Eu fiz um voto com essa pessoa, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, mês que vem, quando você receber o seu dinheiro, né, que é para o estudo, sua bolsa, você vai em primeiro lugar. A pessoa quis me interromper, calma, deixa eu falar. Primeiro lugar, você vai separar o dízimo, R$ 98,40. Depois você vai fazer as suas coisas, o que você tem para fazer. Se faltar para pagar o que você paga do dia a dia aí, aluguel, alimentação, o que faltar, você fala, porque eu vou pagar para você. Eu vou pagar. Mas em primeiro lugar você vai dizimar. Essa pessoa aceitou o desafio. Ela foi, apresentou o dízimo. Aí ela veio, preciso falar com você. Falei, puxa vida, quer ver que está vindo pedir dinheiro agora? Eu sei que não tem jeito de dar errado, porque Deus é fiel à palavra dele. Eu falei, fale. Não sei como aconteceu. Separei o dízimo, paguei todas as contas, comprei tudo que eu costumo comprar e comprei um pouco mais. E ainda sobrou. A minha geladeira está de um jeito que ela nunca esteve. Falei, mas eu sei que era isso que ia acontecer. Eu já sabia. Porque Deus, Ele é fiel à palavra dEle. E nós lemos no começo, fazei prova se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Você precisa confiar em Deus e na palavra dEle. Você está acompanhando, não está? Você está ouvindo a reflexão?
Nós estamos num seminário, numa semana de reflexões sobre passos que podem contribuir para você prosperar. Então, primeiro, nós vamos rever tudo que nós já falamos, ler a conclusão e orar. E pronto, acabou. Então, primeiro, faz voto com Deus e honre o seu voto. Segundo lugar, planeje. Terceiro, não deixe o trabalho tomar o teu tempo. O suficiente para você não estar na presença de Deus. O trabalho não pode ocupar o lugar de Deus. Quarto, abençoe o seu patrão. Quinto, seja dizimista fiel. Fiel. Vamos ler a conclusão. Sexto, você vai acompanhar amanhã. Se é que você não escandalizou, não desanimou, não entristeceu, não ficou igual aquele jovem quando Jesus fala, pega tudo, vende e dá para os pobres, vem e me segue. Ele ficou com tudo e deixou Jesus. Eu acho que você não vai fazer isso, não. Eu acredito que você vai estar com a gente amanhã e ainda vai chamar mais alguém para vir ser abençoado, igual você está sendo abençoado. E de graça ainda, de graça. Conclusão. Quando acreditamos na expansão do reino de Deus aqui na terra e nele investimos, o Senhor nos honra e investe em nossos sonhos. Você tem sonho? Deixa Deus investir no seu sonho. Invista no sonho de Deus. O sonho de Deus é ver as pessoas sendo alcançadas através da pregação do Evangelho. Para estar chegando até você aí, há um preço que nós pagamos para chegar até você essa transmissão. Invista no sonho de Deus. E deixa Deus investir no seu sonho, no sonho da casa própria, do carro, da moto, no sonho da viagem, no sonho da faculdade, no sonho da viagem para Disney, no sonho da viagem para o Egito, para a viagem para Israel. Deixa Deus investir no seu sonho. Vamos ler, Gênesis 30, 43. Cresceu o varão em grande maneira, teve muitos rebanhos, servos, camelos, jumentos, enriqueceu grandemente. Nós lemos isso daí, né? Então Deus honrou o voto de Jacó. Deus honrou o comportamento de Jacó. Deus surpreendeu na vida de Jacó. Quer ser surpreendido por Deus? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de conversar. Eu sei, Deus, que é um assunto que para alguns é um assunto que incomoda, não é um assunto muito agradável, porque é um assunto que fala de dar, e muitas pessoas não querem saber de dar, só querem saber de receber, contrariando a tua palavra que diz, melhor coisa é dar do que receber. Agora, Deus, eu oro por essa pessoa que está firmando um voto com o Senhor. A partir de hoje, a partir de agora, independente das dificuldades, não vai deixar mais o dízimo para trás. Primeiro lugar, vai apresentar o dízimo ao Senhor. E logo a seguir vai se reorganizar. E eu tenho certeza que o Senhor vai surpreender essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus e agradeço, porque eu tenho certeza, do mesmo jeito que lá atrás o Senhor manifestou fogo naquela conversa que eu tive com determinada pessoa, hoje também o Senhor vai determinar fogo na vida dessa pessoa que está aí agora, assumindo um compromisso com o Senhor. Não é com pastor e nem com denominação, é com o Senhor. Eu oro e eu te agradeço, porque o testemunho vai chegar. Você recebe a palavra e a oração? Diga amém, digita amém, escreva amém e glória a Deus pela sua vida.